E se o segredo para alcançar resultados extraordinários não fosse fazer mais, mas sim fazer muito, muito menos? Pois é, essa é a ideia radical que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar de cabeça no livro A Única Coisa, de Gary Keller, para descobrir qual é essa verdade surpreendentemente simples por trás do sucesso. Olha só, o livro já começa com esse provérbio russo que é a base de tudo que a gente vai conversar aqui. Se você persegue 2 coelhos, não vai pegar nenhum. É uma imagem muito forte para a nossa era, né? Cheia de distrações, onde a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo e muitas vezes acaba não conquistando nada de importante. E essa imagem do coelho leva a gente para uma sensação que, olha, talvez seja bem familiar para todo mundo. A gente olha para a agenda lotada, para a lista de tarefas que parecem não ter fim e bate aquela dúvida: eu tô realmente progredindo ou só tô correndo em círculos? A grande sacada aqui é entender a diferença brutal entre estar ocupado e ser de fato produtivo. Essa frustração toda tem até um nome no livro, é o dilema do realizador sobrecarregado. Sabe, é aquele paradoxo de se esforçar ao máximo, de trabalhar sem parar e mesmo assim sentir que a linha de chegada está cada vez mais longe. É a armadilha de confundir movimento com progresso. Por quê? Veja bem, o problema quase nunca é falta de esforço. A gente trabalha duro. A questão é que nosso esforço muitas vezes é como uma lâmpada, sabe? Espalha a luz para todo lado, mas sem muita força. O sucesso, segundo o livro, vem quando a gente transforma essa luz num laser. É fazer menos coisas, mas com uma intensidade que atravessa qualquer obstáculo. A lógica é meio maluca. É subtrair para poder multiplicar. Então, no fundo, a gente está diante de 2 filosofias de vida, né? De um lado, essa abordagem sobrecarregada, que vive dizendo para a gente adicionar mais, fazer mais, complicar mais. E do outro, a abordagem da única coisa, que prega exatamente o oposto: subtrair, simplificar e concentrar toda a nossa energia num único ponto. Tá, mas como é que se encontra esse único ponto? O livro nos dá uma metáfora central, uma imagem tão poderosa que quando a gente entende, tudo começa a fazer mais sentido. É a chave para transformar essa teoria toda em prática. Estamos falando do efeito dominó, aquela ideia de que uma pequena ação pode desencadear uma reação em cadeia gigantesca. Todo mundo conhece a imagem, mas o que a maioria de nós não sabe é o poder exponencial escondido nessa ideia. Um poder que o livro revela de um jeito surpreendente. Pois é, acontece que em 1983, um físico chamado Lorne Whitehead fez uma descoberta incrível. Não se trata só de derrubar pecinhas do mesmo tamanho. Ele provou que um único dominó tem força para derrubar outro que é 50% maior. Pensa nisso. Isso não é uma progressão linear, é uma progressão geométrica. Um pequeno empurrão pode literalmente começar a mover montanhas. E o poder disso é algo quase inimaginável. Se a gente começasse com um dominó de míseros 5 centímetros e seguisse essa progressão, o 18º dominó já seria mais alto que a Torre de Pisa. O 31 passaria o Monte Everest. E o 57º? Bom, o 57º dominó dessa sequência chegaria praticamente até a Lua. E tudo isso a partir da decisão de derrubar a primeira peça certa. A lição aqui é clara e muito poderosa. O sucesso extraordinário é construído de forma sequencial, um passo de cada vez. Não é sobre fazer tudo ao mesmo tempo. É sobre encontrar a primeira e mais importante peça, derrubá-la e deixar que o embalo que isso cria faça o resto do trabalho. Isso parece tão lógico, né? Então, por que é tão difícil de aplicar na prática? O livro argumenta que é porque a nossa cultura de produtividade foi construída em cima de um monte de mentiras. Mitos que soam como verdade, mas que, no fundo, nos sabotam e nos mantêm presos nesse ciclo de estar sempre ocupado. São 5 grandes mentiras que nos contam sobre sucesso. Elas parecem lógicas, parecem até motivacionais, mas na prática são elas que nos impedem de alinhar os nossos dominós. Então, vamos desmascarar cada uma delas. A primeira mentira: tudo importa igualmente. A nossa lista de tarefas grita isso pra gente todo dia. Mas a realidade é outra, e ela é governada pelo princípio de Pareto. Uma pequena minoria das nossas ações, os tais 20% vitais, são responsáveis pela grande maioria dos resultados. O desafio não é arrumar tempo para fazer tudo. É encontrar esses 20% e proteger esse tempo com unhas e dentes. Isso muda completamente o jeito que a gente olha para a nossa lista de afazeres. A maioria de nós tem uma lista de tarefas que é basicamente um inventário de ansiedade nos puxando para tudo quanto é lado. O que a gente precisa, na verdade, é de uma lista de sucesso, curta, precisa e que aponta como uma flecha para o nosso dominó mais importante. Mentira número 2, e essa é um clássico: a multitarefa é um superpoder.
A gente até se orgulha disso, né? Mas a neurociência é implacável. É uma farsa. O cérebro não faz multitarefa. Ele troca de tarefa muito rápido. E cada vez que ele troca, tem um preço. Um custo em tempo, em foco e em energia. E qual o tamanho desse preço? Pesquisadores estimam que o custo dessa troca de tarefas e da recuperação do foco pode consumir até 28% do nosso dia de trabalho. Pensa só, isso é mais de um quarto do nosso tempo produtivo simplesmente evaporando, sumindo no ar todos os dias. Terceira mentira. Para ter sucesso, tem que ser uma pessoa super disciplinada 24 horas por dia, 7 dias por semana. A verdade é bem mais inteligente que isso. Não precisamos de disciplina infinita, a gente precisa de disciplina suficiente para construir um hábito. Pensa na disciplina como aquele empurrãozinho inicial no primeiro dominó. Depois que o hábito está formado, ele vira quase automático e libera a nossa força de vontade para o próximo desafio. E por quanto tempo a gente precisa dar esse empurrão inicial? A pesquisa é surpreendentemente específica. Em média, leva 66 dias para um novo comportamento virar um hábito. Isso é pouco mais de 2 meses de esforço focado para automatizar uma ação que pode mudar uma vida para sempre. A quarta mentira é bem perigosa. É aquela ideia de que força de vontade é uma questão de caráter. Se a gente falha, é porque não se esforçou o suficiente. Errado. A ciência mostra que a força de vontade funciona igualzinho à bateria de um celular. Ela começa o dia em 100% e vai se esgotando a cada decisão que a gente toma, não importa se é grande ou pequena. E tem um estudo com juízes que é assustador e muito revelador. A probabilidade de um prisioneiro ganhar liberdade condicional caía drasticamente ao longo do dia, mas voltava a subir logo depois dos intervalos para um lanche. A conclusão é chocante. A qualidade de decisões cruciais dependia do nível de energia mental dos juízes. A lição para nós é claríssima. Alinhe a sua tarefa mais importante com seu pico de energia. Faça o que importa primeiro. E por último, a quinta grande mentira. O mito da vida equilibrada. O livro argumenta que para alcançar algo extraordinário é preciso se desequilibrar de propósito, focar intensamente naquilo que é a prioridade. O truque não é buscar o equilíbrio o tempo todo, mas sim praticar o contrabalanço. Depois de um período de foco intenso, a gente se inclina para o outro lado, dando atenção às outras áreas da vida que ficaram um pouquinho de lado. Ok. Então agora que a gente limpou o terreno, desmascarou as mentiras que nos atrapalham, fica a pergunta de $1 milhão, né? Como exatamente encontramos o nosso primeiro dominó? Como é que se identifica a nossa única coisa? A resposta está numa única e poderosa pergunta, que o livro chama de a pergunta foco. Pense nela como uma bússola que pode ser usada em qualquer área da vida para encontrar o norte verdadeiro. A pergunta é, qual é a única coisa que eu posso fazer que, ao fazê-la, todo o resto vai se tornar mais fácil ou até desnecessário? E no fim das contas, tudo se resume a isso. Nós entendemos o poder de uma progressão que pode nos levar até a Lua. Desmascaramos as mentiras que nos mantêm no mesmo lugar. Agora, a única pergunta que resta é a mais importante de todas. Qual é o seu primeiro dominó? Qual é aquela única coisa que, se for feita agora, vai colocar todo o futuro em movimento?